Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o nosso estágio de odonto, principalmente para aquela galera que está indo fazer nos períodos iniciais, tá? E não sabe de onde partir, o que fazer nesse estágio, como fazer, qual local procurar. Então esse vídeo vai ser voltado para essas dúvidas que aparecem no momento que a gente tem que realizar o estágio. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas sugestões, algumas dicas de ações que eu realizei durante o estágio, que deram um resultado positivo e que talvez vocês possam aplicar no estágio de vocês, tá? É claro que a forma como eu apliquei não necessariamente precisa ser a mesma que vocês vão utilizar, é mais uma sugestão mesmo para caso alguém esteja perdido aí, não saiba por onde começar, talvez esse vídeo dê uma luz com relação ao que fazer no estágio de odonto, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer, antes de pensar em qual local procurar, vocês precisam ler o plano de ensino da disciplina, ou qualquer documento que esteja falando o que essa disciplina de estágio cobra, quais as habilidades que eles esperam que vocês desenvolvam e quais ações especificamente esse estágio está relacionado. Na nossa universidade, por exemplo, dependendo do período que o estudante está, o estágio ele determina ou o público-alvo, se é um público de uma escola, ou se é um grupo de pessoas, ou talvez uma comunidade específica, e até mesmo as ações que serão realizadas. Então tem alguns que são mais voltados para a prevenção, outros já têm uma atuação direta ali em fatores de riscos de uma população específica. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ler esse documento para você ter um embasamento para escolher tanto o local quanto definir o seu plano de estágio. Vai ser o documento que vai determinar todas as ações que vocês irão realizar, como irão realizar, qual o público-alvo, qual o local e por aí vai. Na nossa universidade, não sei como é na de vocês, funciona assim. A gente tem a coordenação de estágio, que é um órgão responsável por tratar dessa questão de documentação, e antes de começar o estágio a gente tem algumas etapas. A primeira delas é essa que eu acabei de falar, que é ler o plano de ensino. Geralmente a própria professora que é responsável por aquele estágio marca uma reunião online ou presencial, agora que a gente está retornando, e aí ela vai explicar como que funciona esse estágio. Ela vai dar algumas dicas também de locais que podem ser visitados para apresentar a proposta desse estágio e o estudante iniciar. Depois que você tem a aprovação desse local de estágio, você precisa montar o seu plano de estágio, que são todas as atividades que você pensa em desenvolver naquele local, todas com carga horária. Cada estágio ele tem um limite mínimo de carga horária que você precisa cumprir, então assim, 60, 90, 120, por aí vai. Quanto mais adiante do curso você tiver, maior vai ser a carga horária, até porque você vai poder fazer mais coisas, né? Principalmente quando você já pode atender, a carga horária é gigantesca, mas esses iniciais é uma carga horária muito pequena, mas que já serve para inserir o estudante no cotidiano de trabalho, o qual ele vai ter depois que ele formar. E aí vocês precisam de algumas outras documentações, pelo menos no nosso caso, que são termos de responsabilidade, que são assinados tanto pela concedente, que é o seu local de estágio, tá? O responsável. Se for uma escola, por exemplo, é o diretor da escola e também a supervisora pedagógica. E um outro termo também que resguarda tanto o estagiário, enquanto estando nessa fase de formação, né, universitário, quanto também o pessoal da escola. Isso aí no caso de quem vai fazer estágio em escola ou asilo, enfim. A equipe responsável. Depois que a gente passa por essa fase de documentação, você envia para a coordenação de estágio, eles vão avaliar, ver se está tudo certo. É uma parte bem chata, eu não vou mentir, tá? É bem burocrático, talvez um detalhe ou outro faça o documento voltar para você. Na nossa universidade tinha uma época que era o próprio pessoal da coordenação que mexia com a documentação, só que agora eles já deixam por nossa conta, o que é bem melhor, porque quando a gente estiver nos últimos períodos, ou sei lá, quando a gente estiver trabalhando mesmo, a gente que vai ter que mexer com essa documentação, então já vai desenvolvendo aí uma certa maturidade com relação à parte burocrática do mercado de trabalho. E aí, estando aprovado toda a documentação, você já pode começar as suas atividades do estágio de acordo com o seu plano. Mas aí que vem a coisa, o que eu desenvolvo, como fazer atividade em um determinado grupo, em um determinado local, por onde que eu começo,
quais caminhos seguir. É aí que entra a proposta desse vídeo de hoje, que é apresentar alguns caminhos que vocês podem estar traçando aí durante a construção do plano de estágio. E é claro que isso tudo é feito em parceria com o próprio local. Então, durante a própria reunião que vocês fazem de início, para a assinatura dos documentos, para a apresentação da proposta, vocês já podem montar um rascunho de quais as atividades que vocês imaginam que serão desenvolvidas, ver também qual que é a demanda daquele local de estágio. Então, perguntar com relação à saúde bucal, à saúde da boca, dos dentes. Vocês podem encontrar uma linguagem mais simples, dependendo do local, tá? De forma que as pessoas entendam, porque não adianta nada a gente usar termo técnico e a pessoa do outro lado não está entendendo nada que a gente está falando. Isso fica até meio confuso. E aí, dependendo do que for falado, aqui tem muito problema de traumatismo, os meninos correm muito, acaba caindo, quebrando o dente, ou sei lá, muito aluno reclama de dor no dente, então tem toda a questão de cárie, né? Algumas famílias não tem escova de dente para todo mundo, às vezes é uma só para a família, tem casos assim, principalmente a gente que estuda em cidades pequenas, no Vale do Jequitinhonha, que a gente sabe que tem todo um histórico de pobreza envolvido. Então a gente tem que ter muito cuidado, e esse momento é muito importante porque não adianta nada eu querer chegar com tudo que eu aprendi na faculdade, com aquele mundo perfeito que é passado pra gente, pelo menos na teoria, você passar para a pessoa que ela precisa cuidar dos dentes, que ela precisa ter uma boca livre de cárie, sendo que a preocupação dela às vezes é se ela vai ter comida para comer no outro dia. Então, essa questão de entender qual que é a demanda, qual que é o contexto da população que você vai trabalhar é importante para saber como despertar o interesse deles. E aí a gente consegue também, no caso dessas famílias que não têm escovas, parceria com a prefeitura, do próprio município, né? A gente apresenta uma certa proposta. Às vezes, no ato do estágio mesmo, a universidade consegue algumas parcerias. Então, tudo isso deve ser analisado e levado em conta. Tá? Você tem que ser o mais receptivo possível, tanto com a equipe organizadora da instituição, então quem é responsável por aquele local onde você vai fazer o estágio, como também com o próprio público-alvo. Tá? E aí, dentro das ações que vocês podem desenvolver, agora falando mais especificamente, a primeira delas, que eu acho que vocês podem colocar no plano de estágio e considerar também na carga horária, é uma capacitação da equipe do local. Como assim? Mostrar para eles como que eles podem estar abordando o tema saúde bucal, se for em uma escola, com os alunos, se for em um asilo, com os idosos, se for com o CAPS, com a população que é atendida por esse CAPS, porque vocês têm que entender que o estágio ele é temporário. Você não vai ficar para sempre naquele local, então você vai embora depois de cumprir aquela carga horária, e aí esse conhecimento ele não pode se perder. Tá? Então eu acho que uma das coisas que sempre devem estar presentes no nosso plano de estágio é a capacitação da equipe da instituição. Como que vocês podem estar fazendo isso? Através de palestras, através de rodas de conversa, oficinas também, participar de reuniões da instituição. No caso de escolas mesmo, tem aquele módulo 2, que é uma reunião à parte, então eles podem encaixar uma capacitação, nesse caso de saúde bucal, nessa reunião. Então vocês conseguem passar para essa equipe como abordar algumas situações que podem acontecer na escola. No caso de traumatismo mesmo, em escola de ensino infantil, isso é muito comum, porque os meninos correm de forma desordenada, né? É normal, criança. E aí pode acontecer de fraturar o dente, mas a professora, a diretora, a equipe da escola não sabe como proceder. Então tudo isso tem uma importância grande, pode auxiliar vocês no momento de montar o plano de estágio. Uma outra coisa que pode estar dentro desse plano, desses pilares aí que vão nortear o seu estágio, são as ações de educação em saúde. Essas, no caso, são mais voltadas para o público-alvo específico daquele local, e vocês não podem esquecer de incluir também os familiares, tá? Então, talvez marcar um encontro onde estejam presentes tanto o público-alvo quanto os cuidadores também, tá? E aí vocês passam algumas informações, só que dessa vez de uma forma bem tranquila, bem leve e sempre puxando a participação daquele público. Uma coisa que eu percebi é que você consegue maior adesão, seja em uma roda de conversa, em uma palestra, em uma dinâmica que você esteja fazendo,
perguntando primeiro, então sabendo o que aquelas pessoas entendem como saúde bucal, o que elas acham importante em se tratando de cuidado com os dentes, e a partir daí você aproveita para ir construindo a sua conversa, a sua dinâmica. Porque aí as pessoas elas vão se sentir parte desse processo de construção de conhecimento, se sentir valorizadas, e aí a adesão vai ser maior. E aí dentro dessas ações de educação em saúde bucal, com o público-alvo, vocês podem partir para alguns caminhos, alguns métodos. Vocês podem fazer teatro com fantoches, quando o público é infantil, isso é muito chamativo, tá? Eles gostam bastante, então desenvolvam alguma história que tem alguma lição de moral no final, ou que contam alguma informação em formato de história também, tá? Isso funciona bastante com o público infantil. Uma amarelinha adaptada também, colocando alguns símbolos de saúde bucal, sei lá, um dente cariado, um dente rígido, que é um dente sem cárie, né, ou sem algum outro problema, um fio dental, uma escova de dente, um creme dental, e aí à medida que eles vão pulando naquele local, geralmente joga, né, alguma coisa para pular lá, vocês podem pedir eles para irem falando sobre aquilo, ou vocês mesmos podem ir abordando aquele tema de acordo com o que eles tirarem. A gente consegue fazer alguns bingos também odontológicos, e aí o prêmio pode ser até o próprio kit de escovação. Só que aí tem uma coisa, quando é criança, a gente sabe que criança não entende que é um jogo, apenas um ganha, e fica meio chato, né? Mesmo que elas sabem que elas não ganharam. Então no caso do bingo, o que eu faço? Pelo menos as vezes que eu trabalhei com ele. A gente realiza normalmente o bingo, tá? Ele é formado por imagens relacionadas ao odonto, e aí assim que saía cada imagem eu tratava aquele tema com eles, então a gente conversava sobre aquilo. Então se era um fio dental, o que é isso? É um fio dental. Para que ele serve? Qual que é a importância? Quanto que a gente deve usar? Como usar? Por aí vai. E aí a gente tem duas opções. No finalzinho, como você que está tirando, dependendo de como que você está fazendo, você consegue ver qual que é a próxima imagem. Então você pode meio que sondar como que está a situação ali, quem que está quase ganhando, quem que não está, e tirando alguns para os outros irem acompanhando também. Ou no final, vocês explicam que aquela pessoa ganhou, mas que o presente ele vai para todo mundo. Uma outra coisa também que funciona são desenhos para colorir, músicas infantis ou desenhos infantis também que abordem esse tema, só que eles não podem tomar um tempo muito grande do seu estágio, porque é uma abordagem distante. Elas vão sentar ali, vão assistir ou vão colorir, só que fica meio vago aí a questão do conhecimento. Isso aí são mecanismos de reforço do conhecimento que você está passando, e não o conhecimento em si. Uma outra dinâmica que eu acho bem interessante de realizar, isso aí pode ser com qualquer público, é uma dinâmica que busca relacionar a alimentação saudável com a saúde bucal. Como que vocês fazem? Bom, vocês podem construir um título de EVA, tá? E aí colocar o título da dinâmica que vocês escolherem. De um lado vocês vão colocar faz bem para os dentes ou faz bem para a saúde bucal, algo nesse sentido, e do outro vocês vão colocar o contrário. Então são alimentos que fazem mal. Aí vocês vão imprimir as imagens desses alimentos, tanto alimentos saudáveis quanto alimentos que não são saudáveis, no caso dos industrializados principalmente, e aí vocês vão dispor isso em algum local, vão colocar uma faixa ou desenhar a forma que vocês conseguirem naquele momento. E aí vocês vão pedir para essas pessoas categorizarem de acordo com cada alimento que tiver ali e explicar o porquê que ela está colocando aquele alimento naquele local. Isso daí já causa uma adesão muito grande, o pessoal gosta de participar desse tipo de coisa porque acaba aprendendo de uma forma divertida, né? Uma outra coisa também, e aí já é mais focada para a prevenção em saúde bucal, é a escovação supervisionada, tá? Só que aí vocês têm que tomar muito cuidado com o momento dessa escovação, porque antes disso vocês precisam saber se aquelas pessoas têm escova de dente, têm acesso ao creme dental de forma fácil naquele local, para você conseguir realizar essa escovação supervisionada. Nesse caso ela é feita no próprio local, geralmente em se tratando de escolas, elas têm alguns escovódromos onde você pode ir com os alunos escovar, eles têm espelhos também, só que algumas podem não ter, tá? E aí você vai ter que se reinventar e descobrir como que você pode estar fazendo isso no local. Só que, se as pessoas não tiverem a escova de dente, você pode tentar essa parceria com a prefeitura,
ou ver com a coordenação de estágio o que você pode estar fazendo para poder adquirir essas coisas. Porque senão, se você não conseguir, não vai adiantar muito fazer a escovação supervisionada se um grupinho consegue fazer e o outro só vai ficar assistindo. Aí não vai ser efetivo de jeito nenhum. Dentro da escovação supervisionada, a gente adota algumas estratégias para garantir que ela seja efetiva. É o famoso fale, mostre e faça. Como assim? Esse fale é o momento que você está explicando como realiza a escovação da maneira correta. O mostre, quando você estiver explicando, você vai ter que usar algum mecanismo para ilustrar e contextualizar isso que você está falando. Então, se você tiver um pelúcia que é específico para orientação de saúde bucal, ou algum manequim, algo que ilustre o que você está fazendo. Tá? Então, você vai simular uma escovação nesse objeto que você tiver, porque você precisa falar, mas elas precisam imaginar como que isso é feito. Então, você vai estar fazendo os movimentos à medida que você vai estar falando. E o faça é o momento do público realizar a escovação. Isso aí pode ser tanto no momento da escovação supervisionada, ou uma coisa que eu gosto de fazer muito é chamar algumas pessoas que se sentirem à vontade para irem lá na frente e mostrarem. Você acabou de falar, acabou de mostrar no manequim ou no pelúcia, e aí chamar elas para irem lá na frente e mostrarem, para você perceber se realmente elas entenderam como que faz, senão você reforça de alguma forma, tá? Mas a escovação supervisionada é para esse momento, é o do faça. Isso é para qualquer coisa na vida, né? A gente precisa, quando a gente está estudando mesmo, a gente precisa estudar, beleza. A gente imagina na cabeça como que aquilo acontece e a gente precisa fazer. O nosso curso é a prova viva disso. A mesma coisa com orientação de saúde bucal. Na escovação supervisionada, essas crianças ou esse público ele vai fazer a escovação de acordo com o que você falou, e aí você vai observar como está sendo realizado, se precisa corrigir alguma coisa ou não, se as crianças têm coordenação motora suficiente para estar fazendo isso. A gente sabe que dependendo da idade, elas não conseguem fazer sozinhas, então é aí que entra a importância de voltar as ações também para os cuidadores, tá? E para a própria equipe escolar também, para elas saberem como abordar aquele assunto com esse público. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, que é bastante comum nos estágios, é a produção de material didático para reforçar o que vocês estão falando. Então, uma cartilha, um vídeo explicativo de forma resumida, ou até mesmo panfletos para vocês colarem naquele local com dicas de saúde bucal. Então, beleza, vocês explicaram como que faz a escovação, tem toda uma sequência para ser realizada. Vocês podem montar uma sequência de panfletos ou um único panfleto, se as informações couberem lá, ou algumas outras orientações também. Isso é conversado com o pessoal que é responsável pelo local de estágio. E aí vocês podem colocar na parede ou em algum mural que eles disponibilizam para isso, porque toda vez que as pessoas passarem por lá, elas vão ver a mesma coisa para as cartilhas e para os vídeos também. Isso aí vai depender da sua disponibilidade, porque quando a gente está fazendo estágio a gente continua tendo aula, né? E também da sua facilidade com a confecção desses materiais. Uma outra coisa que é muito bacana, que eu já vi em alguns estágios, só que depende muito do tamanho do público, são oficinas de confecção de porta-escova. Muita gente, vocês vão perceber, o pessoal que tem que fazer estágio, que elas guardam a escova de dente em qualquer lugar. Então, ou deixa jogado lá na pia, ou coloca dentro do espelho junto com as outras de uma forma desorganizada. Então, essa oficina vai ser após vocês terem falado sobre a importância do armazenamento correto da escova de dente. E aí vocês podem partir para a confecção desse porta-escova. Isso aí pode ser feito com garrafa PET, pode ser feito com EVA, tá? Se vocês jogarem lá no Google como fazer um porta-escova, ou no YouTube também, vocês vão encontrar tutoriais para estar fazendo essa oficina. Super bacana, o pessoal gosta muito e é algo que vai ajudar, né? Às vezes a pessoa não tem um local para armazenar a escova, a partir desse momento ela já vai ter. E ela mesma que fez. Olha para você ver o impacto que isso tem. Por último, mas não menos importante, não esqueçam de pedir e de colher o feedback desse público com o qual vocês estão trabalhando. Por que eu falo isso? Geralmente, ao final do estágio, sim, a gente tem uma ficha de avaliação que a concedente, que é o local onde você está fazendo o estágio, é o pessoal responsável, eles vão te avaliar
o seu orientador também de estágio vai te avaliar e por aí vai. Mas vocês aplicando um questionário, por exemplo, para saber do público-alvo, se for no caso de crianças ou de pessoas que não conseguem responder, vocês podem pedir os cuidadores para avaliarem qual foi o impacto daquelas ações no dia a dia, no cotidiano desse público-alvo. Porque aí vocês conseguem apresentar, por exemplo, relatos de experiência do estágio em alguns eventos científicos, então em congressos, em simpósios. Então você acaba tirando daí um aprendizado e conseguindo compartilhar isso com outras pessoas, além de ter a oportunidade de participar de algum evento científico. Então assim, sempre que possível, tente colher alguns feedbacks a partir de questionários, seja físico ou online. O online eu acho mais fácil, tá? Por aquele Google Forms. E aí vocês vão ter algumas informações para poder trabalhar com esse estágio e até mesmo apresentar ele em um evento científico. Beleza? Pessoal, então ficamos por aqui, né? Esse eu acho que vai ser um pouquinho mais longo do que o anterior, mas é porque realmente é um tema que eu particularmente gosto bastante e tem uma importância muito grande, desde quando a gente começa até o final. Então por isso que eu não quis deixar nenhum detalhe passar, tá bom? Se vocês tiverem outras ideias também de como realizar atividades no estágio, podem deixar aqui nos comentários, podem compartilhar com a gente, porque o nosso objetivo é realmente esse. Eu falo isso todo final de vídeo, vou continuar falando, eu acho, em todos, que o objetivo disso daqui é a gente compartilhar algumas experiências e todo mundo aprender junto, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.